O pesadelo de Moisés, Og, o rei de Bazã, o terrível rei dos gigantes. Você sabia que Deus teve que consolar a Moisés, falando com ele por conta de que Moisés temeu muito o terrível gigante Og, rei dos gigantes da raça Refaíta? Quem foi realmente Og, o rei de Bazã? Neste vídeo eu estarei falando a respeito de sua origem e sobre curiosidades a respeito dele. Por isso, deixem os seus likes e os seus comentários e fiquem com mais este conteúdo do canal. De acordo com vários livros do Antigo Testamento, Og, o gigantesco, em hebraico Og, foi um antigo rei dos amorreus ou amoritas, que era de origem refaíta, que fazia parte dos gigantes da raça Refaim, que juntamente com o seu exército foi morto por Moisés e seus homens na terrível batalha de Edrei, que é provavelmente a moderna Ain Dara, na Síria. A cronologia interna da história deuterocanônica, ou simplesmente do livro de Devarim, ou Deuteronômio, sugere que a ruína de Og, o terrível gigante refaíta, que reinou sobre os amorreus, por conta dos amorreus temerem a ele, ou até mesmo o adorarem, a sua derrota e conquista foi em cerca de 1440 a.C., isto é, 3.440 anos atrás. Og ele é também descrito na religião islâmica e ele é mencionado até mesmo no Alcorão como sendo um gigante com cerca de 4 metros de altura. A Bíblia ela vai dizer que a real altura deste gigante, aí refaíta, ela é tida aí por conta de sua cama. A Bíblia vai dizer que a cama de Og, rei de Bazã, ela tinha cerca de 9 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 3, verso 11, ou seja, cerca de 4 metros e 77 de altura por 2 metros de largura. A altura exata de Og, segundo o côvado padrão da época, que é o côvado israelita, o côvado hebreu, ou também, muito provavelmente, o côvado egípcio que Moisés usava nesta época, a altura de Og era de 4 metros e 77 centímetros, com o côvado de 53 centímetros. Outros vão dizer que a altura de Og era cerca de 4 metros e 50 centímetros por 1,80 de largura. Sem sombra de dúvidas, Og era um gigante imenso, muito grande, talvez o maior gigante descrito nas escrituras sagradas, que é citada aí a sua altura. A Bíblia vai nos informar que Og fazia parte do povo ou da raça refaíta, que é descrita no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, e também é descrita em outras partes da Bíblia, como também em Gênesis, no capítulo 14, entre outras partes das escrituras sagradas. A tribo ou raça dos refaítas era uma raça de gigantes terríveis e conhecidos por serem literalmente fantasmagorias, serem tidos como realmente seres monstruosos que chegavam a ser tidos como até mesmo fantasmagorias. Algo muito fascinante e curioso a respeito da raça dos gigantes refaítas é que o termo Refaim ou refaíta literalmente tem o significado de morto-vivo, ou seja, um refaíta, um morto-vivo, ou os refaítas, os mortos-vivos. Até porque esse termo, Refaim, literalmente significa os mortos, ou simplesmente os mortos-vivos.
Esse termo faz uma referência muito curiosa e muito pouco falada na atualidade, até porque Refaim faz referência aos gigantes que estavam tidos como mortos e destruídos por conta do dilúvio, mas por conta de uma raça de gigantes aparecer novamente, ela é chamada por este nome, Refaim, os mortos-vivos, aqueles que os povos achavam que estavam mortos, mas na verdade ainda viviam. Og ele é tido como sendo um rei sobre os povos amorreus, que eram descendentes de Canaã, e sendo um dos últimos gigantes da raça Refaim, até porque os gigantes nesta época já estavam aí em extinção. Na época de Abraão, eles já existiam. Na época, no caso de Moisés, também eles ainda existiam e perduraram existindo até a época dos reis de Israel. O personagem Og, rei de Bazã, este terrível gigante, ele é envolto de muito mistério, e inclusive nos manuscritos do Mar Morto, um livro é tido como sendo o livro de Og, o rei dos gigantes refaítas. Um livro muito curioso que futuramente eu estarei trazendo algumas referências e um vídeo especial a respeito do livro de Og, o rei de Bazã. Além disso, o rei Og de Bazã, nas tradições rabínicas antigas, ele é tido como sendo um gigante sobrevivente do dilúvio por alguns rabinos e por algumas tradições rabínicas antigas e até mesmo tradições judaicas antigas o colocam como sendo um gigante que possui cerca de 3.000 anos de idade e que vivia nos tempos aí de Moisés e que teria sobrevivido no dilúvio. Alguns rabinos, como o Rabino Rashi, vai dizer que Og, o rei de Bazã, sobreviveu por conta de que ele se escondeu na Arca de Noé, que basicamente quando estava acontecendo o dilúvio, Og, rei de Bazã, implorou, ou simplesmente Og, naquela época, um gigante normal, ele perguntou a Noé se ele podia ali entrar na arca e implorou a Noé, então Noé permitiu que ele entrasse na arca e sobrevivesse. Segundo outras tradições judaicas antigas, elas vão dizer que Og sobreviveu ao dilúvio, inclusive o próprio livro de Og vai afirmar que Og sobreviveu ao dilúvio, tinha cerca de 3.000 anos de idade. Ele sobreviveu do dilúvio subindo na mais alta montanha que estava naquela região, e então quando as águas do dilúvio começaram a subir a montanha, ele acabou nadando e se apoiando em muitos cedros, e por conta disso acabou a sobreviver. Mas muitos vão falar, mas isso é impossível, mas existe uma resposta para isso. Muitos vão dizer, e como ele ficou sem comer, sem beber, sem nada? A resistência de um gigante desses, ele podia ficar centenas de dias sem se alimentar e continuaria forte, assim como um urso em sua hibernação. Outros acreditam que Og, na verdade, foi um gigante que nasceu do relacionamento de um anjo caído e uma mulher humana logo após o dilúvio. Existem outras pessoas que acreditam aí que Og nasceu logo após o dilúvio, e ele era fruto sim da relação de um anjo caído, de um demônio, com uma mulher humana, com uma sacerdotisa de ídolos pagãos. E então ele nasceu sendo aí um dos gigantes que veio a reaparecer logo após o dilúvio. Geralmente essas pessoas que falam a respeito desta interpretação, elas vão usar como base aí o livro de Gênesis, no capítulo 6, onde vai dizer que existiam gigantes naquela época do dilúvio e também depois. Este e também depois remete aí a logo após o dilúvio, segundo estas pessoas que acreditam aí nesta visão. O gigante Og, ele foi rei da terra de Bazã, que era uma planície fértil sem pedras, e um lugar bíblico mencionado primeiramente em Gênesis no capítulo 14, no verso 5, onde é dito que Querdor-Laomer, o rei dos Elamitas e seus aliados, feriram aos Refaíns aí, aos gigantes da mesma raça de Og, numa terrível batalha onde envolvia milhares de gigantes contra vários
exércitos, em Asterote Carnaim, onde Og, o rei de Bazã, residia. No momento da entrada de Israel na Terra Prometida, Og saiu contra os israelitas, porém ele foi completamente derrotado, segundo Números capítulo 21, versos 36 e 35. Segundo Deuteronômio capítulo 3, verso 1 ao verso 7. Esta região de Bazã estendeu-se de Gileade, no sul, até Hermon, ao norte, e do rio Jordão, ao oeste, de Salcá, ao leste, junto com a metade de Gileade. Ela foi dada aí futuramente à meia tribo de Manassés, em Josué capítulo 13, verso 29 e verso 31. Golã é uma de suas cidades. Ela se tornou uma cidade de refúgio, segundo Josué capítulo 21, verso 27. Argob, em Bazã, que é outra cidade, foi um dos distritos comissariados de Salomão em 1 Reis capítulo 4, verso 13. As cidades de Bazã foram tomadas por Hazael em 2 Reis capítulo 10, verso 32 ao versículo 33. Porém, pouco tempo depois foram reconquistadas por Jeoás em 2 Reis capítulo 13, verso 25, que superou os sírios em 3 batalhas de acordo com a profecia de Eliseu. A partir desta época, Bazã quase desapareceu da história, apesar de lermos sobre os gados selvagens de seus ricos pastos em Ezequiel, capítulo 39, verso 18, e Salmos, no capítulo 22, no verso de número 12. Dos seus carvalhos de suas florestas em Isaías, capítulo 2, verso 13, em Ezequiel, capítulo 27, verso 6, em Zacarias, capítulo 11, verso 2. E também a respeito da beleza de suas extensas planícies em Amós, capítulo 4, verso 1, e Jeremias, capítulo 50, verso 19. Logo após a conquista, o nome Gileade foi dado ao país inteiro, além do Jordão, após o exílio. Bazã foi dividida em 4 distritos. Os distritos eram Golã, ou as famosas colinas de Golã, a parte ocidental, Hauran, em Ezequiel, capítulo 47, verso 16, que era também uma cidade ou distrito, Argob e também Bataneia. Segundo algumas tradições judaicas antigas, no caso, quem teria derrotado e matado o terrível gigante Og, rei de Bazã, teria sido o general dos exércitos de Israel, que seria o futuro líder do povo de Israel, no caso, Josué. Segundo alguns, Josué teria perfurado aí Og com uma lança, ou com simplesmente a lança que é descrita no livro de Josué. Então Josué teria matado o gigante Og de Bazã. A verdade é que Og, rei de Bazã, foi apenas mais um dos gigantes que o povo de Israel, em sua conquista à terra de Canaã, enfrentou, até porque na terra de Canaã haviam vários e vários outros gigantes de diferentes tipos de raças de gigantes. Porém, um gigante muito poderoso que foi derrotado aí pelo povo de Israel foi este, o rei Og de Bazã. Mas me diga você, o que você acha a respeito do rei Og de Bazã? Imagine-se aí agora vendo um ser monstruoso, gigantesco, com quase 5 metros de altura. Isso é quase do tamanho de uma árvore. E basicamente com 2 metros de largura numa batalha, numa guerra contra vários e vários soldados. E imagine só como foi difícil derrotar ou simplesmente enfrentar uma criatura dessas, que, na minha opinião, isso é literalmente um monstro. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.